Agora nós vamos estudar os vícios e fatos dos produtos e serviços na esfera do Código de Defesa do Consumidor, iniciando pelo vício do produto ou vício do serviço. Então vamos cravar a palavra vício, não é? Existe o vício do produto ou do serviço quando é encontrado um defeito no produto ou no serviço que não causa acidente. Vamos gravar. Existe vício quando o defeito não causa acidente. Reiterando, não existe acidente de consumo quando o defeito se tratar de um vício, seja do produto ou seja do serviço prestado. Justamente em sua definição, os vícios são vícios de qualidade ou quantidade, que torne o produto ou o serviço impróprio ou inadequado ao consumo a que se destine, ou então que lhe diminua o valor. Aqui contextualizando um exemplo, quando o conteúdo for líquido, no caso, e indicar na embalagem uma quantidade maior, ou na publicidade, caracteriza realmente um vício do produto, respeitando a variação normal de sua natureza. Agora passando para o fato do produto ou fato do serviço. Então nós vimos os vícios do produto e do serviço, agora estamos tratando do fato do produto ou fato do serviço. Nesse caso, necessariamente, deverá existir um acidente de consumo cuja responsabilidade é do fornecedor, justamente pelos danos causados. Ou seja, existiu um defeito no produto que causou um acidente, seja então a hipótese de fato do produto, qual seja, o defeito extrapola a esfera da coisa ou do serviço prestado, ou do produto ou do serviço prestado, e atinge a incolumidade física ou psíquica da pessoa. Por exemplo, explode uma televisão, não é? Machuca a pessoa, gerando dano, justamente nesse sentido, passível de reparação, independentemente de culpa. Então aqui já nos remete justamente à responsabilidade objetiva de reparação do dano advinda do fato por si só, ou seja, independe de negligência, imprudência ou imperícia, quais sejam os fatores que convergem para a culpa e muito menos do dolo. Então basta simplesmente ocorrer o acidente advindo do produto ou do serviço para ensejar a responsabilidade de reparação do dano independentemente de culpa. O defeito no serviço, como dito também, para se tipificar como fato do serviço, tem que causar acidente do mesmo modo, ensejando então a hipótese de fato do produto. Então, resumindo, fato do produto, acidente que causa dano advindo de um defeito no produto. Fato do serviço, acidente que causa dano advindo de um defeito no serviço. Agora eu vou falar sobre vício oculto e vício aparente, que modifica a perspectiva justamente da reparação do dano dependendo do tipo do vício. Quando o vício é aparente, já se vê à luz dos olhos, ou seja, é perceptível esse vício, essa imperfeição, esse defeito nas suas funcionalidades, imediatamente, qual seja, de fácil constatação e aparece pelo uso normal da coisa. Então, justamente, esse é o conceito do vício aparente. Por ordem transversal, o vício oculto não aparece às vistas. Ele é de difícil constatação, ele está oculto, não é? Só aparece daí a algum tempo, justamente que é tratado
quando ele acontece, quando ele aparece, quando ele pode ser diagnosticado, quando ele pode ser evidenciado. Então daí começam os reflexos nos prazos de decadência e prescrição para reclamação do vício, qual seja, para bens duráveis e não duráveis, o prazo para reclamar do vício, vamos lá, de acordo aí com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca ou seja, tem que reclamar do conhecimento do vício. Então vamos cravar do conhecimento. Se for aparente, é do momento da tradição que comprou, mas todavia, se esse vício foi conhecido a posteriori, esse marco do qual conta o prazo que veremos será desse momento, qual seja, do conhecimento do vício, não é? Então seria da data da entrega do produto, quando o vício for aparente, é claro, ou do término do serviço, para também serviços com vícios aparentes. Para os bens não duráveis, em primeiro lugar, quais são os bens não duráveis, não é? Os bens não duráveis são aqueles feitos para serem consumidos imediatamente, sorvete, chocolate, alimentos de uma forma geral. Então, para esse conjunto de bens denominados não duráveis, o prazo para reclamação junto ao fornecedor deve ser feito necessariamente em até 30 dias junto ao fornecedor. Salienta-se, de forma fundamentada. Então tem que ir lá fazer uma notificação, pegar lá um carimbo da loja, não é? Evidenciar que isso foi recebido, né? E de alguma forma para poder comprovar, não é? Para obstar justamente a decadência de seu direito. Então tem que reclamar até 30 dias para os bens não duráveis. Por outro lado, para os bens duráveis, coloquei aí uma barra de aço, né, para a gente gravar bem, o prazo para reclamar dos vícios é de até 90 dias junto ao fornecedor, 30, 60, 90. Obstam a decadência, justamente vem no CDC, a reclamação comprovadamente formulada. Eu vou salientar esse aspecto, comprovadamente, incontroversa, que não vai ser por qualquer um reconhecida dessa maneira, inclusive em juízo, se for o caso. Então, justamente a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Ou então, no caso da instauração de inquérito civil, até seu encerramento. Então, tem que esperar o inquérito civil transcorrer, né? Ser julgado em relação ao seu mérito. Vale lembrar o que é um inquérito civil, que é justamente um procedimento administrativo inquisitivo, cuja instauração e presidência são de prerrogativa exclusiva do Ministério Público, visando colher evidências e provas a serem levadas à justiça por meio da ação civil pública. Então, por exemplo, pode ter um dano de um produto, não é, que seja extenso, difuso, ele ocorreu, afetou centenas, milhares de pessoas até. Então, o próprio Ministério Público pode entrar, né, por impulso próprio, ele como fiscal da lei, ele, o MP, entra, então isso também obsta a decadência. Então, nesse caso, não precisa nem da parte entrar, porque se ela já for beneficiária desse instituto, desse objeto advindo do ingresso da ação civil pública. Prazos prescricionais para a reparação do dano. Então, a contagem do prazo prescricional, justamente para a reparação dos danos, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, do conhecimento do dano e de sua autoria. O prazo é do conhecimento do vício. Lembrando que no Código Civil é de 3. No CDC, o legislador ampliou esse prazo. Então, sendo assim, finalizamos essa apresentação, agradecendo aí a audiência de todos, e para quem quiser o mapa mental em PDF e HD, é só seguir as instruções abaixo, estarão com isso
nos ajudando a manter esse projeto. Muito obrigado e ótimos estudos a todos.